Boa noite, doutores. Vamos lá? Vamos abrindo as câmeras. Importante para a gente ver vocês. Vamos lá. Vamos lá. Apagar aqui. Imagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou hoje começar a falar. Eu pensei a gente abordar no comecinho da aula o chamado pagamento com subrogação. Tá? Pagamento com subrogação. Vamos lá. Vamos chegando aí, abrindo as câmeras. Deixa eu pegar aqui. Download. Vamos lá. Vamos. Hoje à tarde eu conversava com o professor Salomão. A gente estava repassando um assunto para uma aula que a gente vai dar, que eu considero um dos assuntos mais complicados do direito privado, digamos, positivo, que é o problema referente a prazos decadenciais e prescricionais, sobretudo no campo do direito do consumidor. Esse é um tema até correlato à matéria obrigações, né? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos supor o seguinte, vamos supor que vocês compraram uma TV, tá? Só para a gente aquecer a aula. Eles compraram a TV. E aí você comprou a TV pela internet, certo? Primeira informação importante. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor diz, estou falando TV, poderia ser um celular, uma cama, enfim. Você comprou a TV pela internet, o 49 do CDC diz o seguinte, que quando você compra um bem fora do estabelecimento, você tem um prazo de 7 dias para exercer o direito de arrependimento. Então, você comprou a TV pela internet. Você tem 7 dias para dizer, não quero. Professor, tem que ter algum defeito? Não precisa. Você pode olhar para a cara da televisão e dizer assim, não, mudei de ideia. A empresa que vende a você é obrigada a devolver o seu dinheiro. Tá claro isso, né? Pronto. Vamos lá. Segunda hipótese. Você foi no shopping e comprou uma TV. Eu vou dar no shopping um exemplo, poderia ser também pela internet esse exemplo. Mas vamos lá no shopping. Foi no shopping, shopping Barra, comprou uma TV. Quando você chegou em casa, você desembalou a televisão, você detectou um defeito na TV. Pô, tá com defeito. Algumas lojas, não sei se você já viu isso, quando você compra na loja, eles dizem que você tem 7 dias para trocar na loja. Vocês já viram isso? Você pode trocar na loja em 7 dias. Preste atenção no que eu vou ensinar a vocês. Preste atenção. Aquele prazo de 7 dias que a loja dá a você na compra presencial é uma faculdade da loja. Ela não é obrigada a lhe dar aquele prazo. Quem tem a obrigação de dar o prazo de 7 dias é o estabelecimento que vende de forma não presencial. Aquele exemplo que eu dei antes. Mas você vai numa loja no Shopping Barra, compra um notebook. Ah, sim, eu tenho 7 dias para trocar aqui. Beleza, é uma faculdade da loja. Certo? Tá claro isso? Pronto. Esqueça agora esses 7 dias. Esqueça 7 dias agora. Chegou em casa, desembalou o notebook, botou na tomada, não funciona. Não funciona. Não funciona. Veja só. A lei brasileira, artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que quando você compra um bem, um bem durável, vou pegar o caso do durável, porque o não durável, pegar o durável. Você tem 90 dias para exercer o direito de reclamar em juízo. É a chamada garantia legal. Tá? Então, você abriu, viu o defeito, pô, não está funcionando. O que é que você faz? Pela lei, você tem 90 dias
para entrar no juizado. Está claro o que eu disse? Eu falei, estão entendendo o que eu estou falando até aqui? 90 dias. Mas o que muita gente não sabe, isso dialoga com obrigações. Claro que dialoga com obrigações, claro que dialoga. É que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 1º, diz que o fornecedor tem o direito de tentar resolver o seu problema no prazo de 30 dias. É um direito dele. Então, quando você compra um objeto com defeito, Eduardo, você precisa contactar o fornecedor, ou a loja ou o fabricante. Tá com isso para o senhor, quer que eles orientam? Assistência técnica, não é isso? Aí você vai na assistência técnica. Pronto. Você deixou na assistência técnica, uma semana depois, não resolveram. Disseram que não tem como resolver. Você tem 90 dias para entrar na justiça. Todo mundo está entendendo o que eu estou explicando? Professor, e se ficar na assistência técnica durante 6 meses? O tempo em que ele fica na assistência, sem você ter recebido a negativa, olha, não vou resolver. O prazo de 90 não está correndo ainda, fique tranquilo. Mas quando você recebe a informação da assistência, não tem como resolver, não tem peça. Você tem 90 dias para ingressar em juízo. Alguma dúvida até aqui? Pronto, beleza. 90 dias. Ok. Vamos supor... Professor? Oi, Thaís. No caso de não ser constatado o defeito, logo quando compra, só apresenta depois. Aí, pronto, quando a pessoa percebe, tem quantos dias? Aí é o vício inibitório, que está previsto também no 26. O prazo de 90 começa a correr quando o vício aparece. Só que aí é bom senso. O consumidor comprou o celular em 1943. O consumidor comprou o celular no século XIV. Aí vem agora, em 2021, dizer que o defeito apareceu. Tenha paciência. Você tem que analisar o tempo de vida útil. Mas pode acontecer, surgiu depois, a partir dali. Então, veja. Comprei a TV, está com defeito. Eu tenho 90 dias para ingressar em juízo. Mas o fornecedor tem o direito de tentar sanar em 30. Está claro até aí o que eu estou explicando a você, gente? Isso é importante. Perfeito. Aí vem um detalhe agora da história. Professor, eu resolvi ingressar em juízo. Eu entro contra quem? Você pode demandar, nesse prazo, você entrou em 90 dias, a loja que lhe vendeu e o fabricante, porque eles respondem solidariedade. Mas vamos supor que você comprou TV, isso dialoga com o direito obrigacional. Atenção, gente, dialoga com a nossa matéria. Você comprou a TV, o defeito surgiu, você dormiu no ponto, deixou o prazo de 90 dias passar. A garantia legal da loja foi embora. Porque a loja não te dá garantia contratual. Quem dá garantia contratual é o fabricante. Geralmente dá 1 ano, não é isso, de garantia? Não é isso, 1 ano? 1 ano de garantia? Então, se estiver dentro da garantia do fabricante, vamos supor que o vício só foi constatado depois, dentro da garantia do fabricante. Certo? Tá claro até aí? Dentro da garantia do fabricante. Então, você comprou em janeiro, você detectou um defeito em dezembro do mesmo ano. Está na garantia do fabricante. Aí, o que acontece? Por aplicação de uma norma do Código Civil, enquanto o prazo de garantia contratual do fabricante corre, o de garantia legal não corre. Então, surgiu o defeito na garantia contratual do fabricante. Como essa garantia contratual, ela paralisa a garantia da lei, na minha opinião acadêmica, à luz do artigo 446 do Código Civil, que se aplica analogicamente. Você pode ajuizar a demanda contra o fabricante e a loja ainda.
Porque a garantia contratual do fabricante paralisa a garantia legal. Paralisa a garantia legal. A garantia da lei só começa a correr depois de a garantia contratual correr toda. Grosso modo isso. O problema é que, às vezes, você compra um produto, você tem 90 dias para entrar, não tem garantia de fábrica, ele não é obrigado a dar a garantia contratual. Se você perder o prazo de 90, você samba. O que é que muita gente não sabe? Você comprou o produto que tem um defeito. O defeito apareceu. Ah, professor, eu entrei no Procon e demorou um pouquinho lá, está correndo no Procon, que é uma excelente medida, o Procon ajuda muito. Mas durante o tempo em que sua reclamação está correndo no Procon, o prazo de 90 da lei está correndo. Muita gente não sabe disso. Então, vamos recapitular. Você comprou um produto. Você tem uma garantia da lei de 90 dias. Se o fabricante lhe dá uma garantia contratual, tá? O prazo de garantia da lei só começa a correr depois do prazo de garantia contratual. A grande questão é que hoje, quando você vai comprar um produto, vê se não já aconteceu com você, você está pagando, o vendedor fala assim, você não quer contratar garantia estendida? Já ouviu falar nisso? Alguém já ouviu falar nisso? Garantia estendida? Aí já é outra garantia. Não é a garantia do fabricante, é a garantia da seguradora. A garantia da seguradora começa a correr depois da garantia do fabricante. Então, vamos supor, para ficar fácil. Luana comprou um produto em janeiro de 2021. Um ano de garantia do fabricante. Só que Luana contratou garantia estendida por uma seguradora. Então, 1º de janeiro de 2022 acaba a garantia do fabricante. Depois entra a garantia da seguradora. Se o vício se evidencia, ocorre dentro da garantia da seguradora, só ela responde. Só ela responde. Só ela vai responder. Certo? Só ela vai responder. Então, a grande questão é essa. Se você paga a garantia estendida, você vai ter um período maior de garantia, mas tem que ver o valor, né? Porque nem sempre vale a pena. Professor, nesse caso, a garantia da loja começaria a correr no final da garantia da seguradora? Não. Quando a garantia da loja você fala o fabricante, né? Quando a garantia o senhor falou que a loja tinha uma 90 dias. Não. Na minha opinião, isso é muito confuso. Na minha opinião, dentro da garantia da seguradora, só quem responde é a seguradora. Só a seguradora. Mas os 90 dias que o senhor falou da loja, que a loja responde, corre quando? Logo quando você compra, no final você falou que podia ser no final. Isso é bem confuso, mas assim, qual a minha visão em relação a isso, tá? Se eu compro um produto hoje sem garantia do fabricante, eu tenho 90 dias a partir do surgimento do defeito para ingressar em juízo. A garantia é legal. Posso entrar só contra a loja ou contra a loja e o fabricante. Pronto. O fabricante me dá mais um ano. Tá? Muito bem. Nesse ponto, se o fabricante lhe dá mais um ano, você pode ter duas linhas de pensamento. Linha 1. Só quem responde é o fabricante. Surgindo defeito, você tem 90 dias para ingressar contra o fabricante. É uma linha, já adotei muito ela, essa aí. Tá? Surgiu dentro da garantia do fabricante, 90 dias para entrar contra ele, porque é dentro da garantia que ele deu. Certo? O prazo de 90 vai começar a correr depois do prazo de garantia contratual. Agora, preste atenção. Eu sei que você é um menino muito inteligente. Suponha o seguinte, você comprou uma TV. Você comprou a TV 1º de janeiro, sua garantia de fábrica contratual está correndo até 1º de janeiro de 2022.
Em julho desse ano, o defeito apareceu. Você viu o defeito. Você não pode esperar o final do prazo para dentro dos 90 entrar em juízo. Não pode. Isso viola a boa-fé. Se o defeito surge em julho, você tem de em julho comunicar ao fabricante. Se ele não resolver, você tem 90. Entendeu, Luana? Agora, suponha, o prazo de garantia do fabricante acabou. Acabou. Tá? Aí vai começar a garantia da seguradora. O vício foi detectado dentro da garantia da seguradora. Você não pode querer alcançar o fabricante, na minha opinião. Não pode pretender alcançar o fabricante. Certo? Entendi. É porque o senhor tinha falado que a garantia do fabricante paralisa a da loja. Aí eu fiquei na dúvida de quando você compra a estendida, qual é o momento que se compra essa garantia da loja? Não, porque a estendida é só depois da garantia do fabricante. E a garantia, na minha opinião, a da loja, veja bem, você comprou o produto. Você comprou o produto, tá? Você detectou o defeito. Você tem 90 dias, pode entrar diretamente contra a loja e o fabricante. Dentro dos 90, o defeito surgiu. Desembalei, tá com defeito, tem 90, posso entrar contra os dois. O defeito só apareceu depois da minha compra, lá 9 meses depois, 10 meses depois. 10 meses depois. O defeito na verdade, é que está o detalhe, né? Porque, veja, se você alega que é um vício redibitório, porque essa é a discussão que eu comentei antes, se o defeito estava escondidinho e só apareceu depois, você poderia entrar contra os dois em solidariedade. Mas se é um defeito aparente, uma rachadura no vidro da televisão, pessoa que abre e vê aquilo ali, é um vício aparente. Você perdeu o prazo de 90 contra a loja, porque é detectável logo ab início, e estaria na garantia do fabricante ali. Entendeu, Luana? Mas isso aí, na prática, minha amiga, é um balaio de gato. Um balaio de gato, na prática. Na prática, isso é muito confuso. O que eu penso, na minha visão, é que dentro da garantia só da seguradora, só ela responde. Porque aí já é demais. Você comprou um produto 2021, um ano do fabricante e 3 anos da seguradora, só ela responde ali a garantia estendida. Só ela responde ali. Agora, a questão da loja e do fabricante, isso é bem complicado. É bem complicado, porque quando a gente diz que a garantia, que o prazo legal para você ingressar em juízo corre depois do prazo de garantia contratual, tá? Você pode ter 2 linhas de pensamento. Quer dizer, o prazo de garantia contra a loja correrá depois, ou eu posso ingressar somente contra o fabricante no prazo de 90 que está na lei. Porque, na verdade, o que se chama de garantia legal é o prazo que a lei dá. Assim, olha, nós demos 90 dias de garantia. Gente, é a lei que dá, não é você que está dando. Se você encontrar alguma loja dizendo assim, o celular tem 90 dias de garantia, comprem aqui, é a lei que dá essa garantia. Agora, o celular tem 1 ano de garantia, fabricante que está dando. Fabricante que está dando. Aquele cara. Agora, você pode até, vamos lá, surgiu o defeito dentro da garantia do fabricante. Você teria, a partir do surgimento do defeito, 90 dias para ingressar, porque o prazo está paralisado. Está paralisado. O prazo de garantia legal. Isso aí eu sei que você não vai conseguir aprender tudo, é difícil até para mim isso aqui. Isso aí é muito confuso, isso aí é muito cheio de regrinhas. O que você tem de entender é o seguinte: não durma no ponto. Se você demorar demais, você pode perder o prazo da lei. Agora, enquanto a assistência técnica não te dá uma resposta, seu prazo não está correndo. Certo? Não está correndo. Professor,
Oi, amigo. O prazo de garantia legal, ele não pode acumular com o prazo de garantia contratual? Não, o prazo de garantia contratual, ele paralisa a garantia legal, na minha visão. Paralisa a garantia legal. Certo? Liara pergunta, a garantia da seguradora corre junto com a garantia da loja? Não. Após a seguradora é assim, ó. Quando você pega o bilhete de seguro, eles fazem assim, ó. É fácil até, porque eles fazem assim, ó. Eles fazem assim, ó. Garantia do fabricante, de tanto a tanto. Garantia da seguradora, de tanto a tanto. A seguradora, Liara, ela pega o período posterior à garantia do fabricante. Ela pega o período posterior à garantia do fabricante. Certo? Posterior à garantia do fabricante. Então, realmente, às vezes vale a pena realmente contratar o seguro estendido, né? Eu vejo muitos casos em que a seguradora, com algumas razões, muitas vezes com razão, eles negam a possibilidade de você de pagar. Aí vem a discussão para a justiça. O professor, em sua visão, deve paralisar visando o princípio da hipossuficiência do consumidor? Ou por outra Não razão? É um princípio, não é. É uma aplicação analógica de um artigo do Código Civil. Há um artigo no Código Civil, que é o 446, que diz o seguinte, é uma aplicação analógica desse artigo aí, ó. Ó. Vou colocar aqui no chat. Não correrão os prazos do artigo anterior, que trata da garantia legal do vício inibitório, na constância de cláusula de garantia. Então, não corre o prazo de garantia da lei na constância do prazo de garantia. Então, enquanto estiver em curso a garantia contratual, a garantia legal não corre. Aí você tem espaço para alcançar, Luana, ou não a loja. Aí vem discussão. Entendeu? Nessa paralisação de prazo. É algo assim, eu diria até que é uma matéria pouco desenvolvida essa. Pouco desenvolvida essa. Se você fizer uma pesquisa no Google, que é bem básico, Google você sempre recorre, né, para questões básicas da vida, você botar assim, ó, outro dia eu fiz um teste sobre isso, uma experiência prática. Garantia legal e contratual, CDC. Foi aqui que eu não me lembro se foi aqui. Cadê? Aí eles até dizem isso aqui, o que o prazo, um paralisa, não paralisa, entendeu? Dúvidas? Aqui, ó. Vamos lá. Aí vem a confusão e vamos em frente. Vamos falar um pouquinho sobre pagamento com subrogação. Eu vou começar lembrando a vocês que a palavra subrogação, ela significa substituição, tá? Professor, esse assunto ainda é das formas especiais de cumprimento de obrigação? Isso, perfeito, querido. Perfeito. Vou pegar um trechinho aqui do manual para a gente desenvolver essa ideia do pagamento com subrogação. Vamos lá. A subrogação significa uma substituição de sujeitos na relação jurídica. Tá? Eu dei um exemplo. Uma vez que Caio... Eu vou até tirar isso aqui, porque aqui menciona um trecho anterior. Vamos lá. O pagamento com subrogação, modo especial de extinção das obrigações, disciplinado pelos artigos 346 a 351, traduz a ideia de cumprimento da dívida por terceiro, com a consequente substituição de sujeitos na relação jurídica obrigacional originária. Sai o credor e entra o terceiro que pagou a dívida ou emprestou o necessário para que o devedor solvesse a obrigação. Certo? Então, a ideia de pagamento com subrogação é uma ideia de pagamento com substituição. Tá? Com substituição. E nós temos, fundamentalmente, duas modalidades. O pagamento com subrogação legal, ou seja, a lei determina a substituição, e o pagamento com subrogação convencional. Certo?
As 3 hipóteses são 3 situações que geralmente se trabalham. As situações se encontram nos artigos 346 e seguinte do Código Civil. Eu não tenho claro como aqui desenvolver toda uma linha de raciocínio em torno do tema, né, por conta das limitações de tudo, de tempo, etc. Eu vou lhes dar uma ideia do pagamento com subrogação, certo? Uma ideia básica, simples para você compreender. Eu vou começar dando um exemplo de pagamento com subrogação legal, tá? Tendo qualquer dúvida nos outros exemplos, podem se valer do WhatsApp, do e-mail, para tirar dúvida comigo. Mas vamos pegar um exemplo simples, né? Exemplo simples de pagamento com subrogação legal. No pagamento com subrogação legal, como o nome está a dizer, a substituição opera-se por força de lei. Então, vou pegar um exemplo, não é o único, um dos exemplos que se dá. Eu sou credor de 10 mil. Eu tenho um crédito contra Luana de 10 mil. Eu sou credor, Luana é devedora. Carlos Eduardo é o fiador. Ele é o fiador. Uma das hipóteses de pagamento com subrogação legal, ou seja, com substituição, se dá quando um terceiro interessado, exemplo, o fiador, ele paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado. Então, a dívida venceu, eu tenho um crédito contra a Luana, venceu a obrigação. Carlos Eduardo é o fiador. Eu comuniquei a ele que Luana não me pagou, ele me paga o valor e ele se subroga nos meus direitos contra a Luana. Então, no pagamento com subrogação, existe uma substituição. Por isso que o nome é pagamento com subrogação. Pagamento com subrogação. Certo? Uma outra hipótese de pagamento com substituição é aquela em que se dá em favor do adquirente do imóvel hipotecado, que paga ao credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre o imóvel. Isso acontece muito com venda de fazendas no sul da Bahia. Aquela fazenda de cacau belíssima está hipotecada ao Banco do Brasil. Então, Márcio vai me vender a fazenda. Eu fiquei apaixonado pela fazenda de Márcio. Só que a fazenda está hipotecada ao Banco do Brasil. O que eu faço? Eu pago ao banco para liberar o gravame e me subrogo nos direitos do banco contra Márcio. Repetindo, Márcio tem uma fazenda de cacau. Essa fazenda está hipotecada ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o credor hipotecário. Está claro, Luana, é isso? A fazenda vale 1 milhão. A dívida com o Banco do Brasil vale 800 mil. Eu pago 1 milhão a Márcio. Vou ao Banco do Brasil, pago 800 mil para liberar o gravame e me subrogo nos direitos do banco contra ele para cobrar 800. Na prática, você não percebe essa dinâmica, porque quando o devedor, dono da fazenda, vende, já negocia comigo desconto. Ó, Pablo, eu vou lhe vender uma fazenda, a avaliação foi de 1 milhão, mas como eu estou devendo ao Banco do Brasil 800 mil, me pague 200 e pague os 800 ao banco. Gente, estou falando grego ou português? Me ajudem aí. Está claro o que eu estou explicando? Veja que é uma dinâmica que você nem percebe quando você negocia a fazenda, porque é tudo muito, né? Entra na negociação, enfim. É um pagamento com subrogação por força de lei. Essa substituição opera-se por força de lei. Quando você fala em subrogação convencional, é porque a substituição se dá por contrato, por negócio jurídico. Então, a subrogação convencional não se opera por força de lei, mas por força de um contrato, tá? Por força de um negócio jurídico. Isso ocorre, por exemplo, na cessão de crédito. Eu tenho um crédito de 10 mil contra a Luana. Eu tenho um crédito de 10 mil, tá? Imagine até que venceu, ela pediu um prazo de 1 mês, eu estou precisando de dinheiro. Aí, Márcio faz assim, professor,
o senhor não quer fazer um negócio comigo, não? Eu falei, que negócio, Márcio? O senhor tem um crédito de 10 mil contra a Luana. Eu falei, tenho. Professor, vamos fazer um contrato aqui, um negócio. Eu pago ao senhor 8 mil e você me cede o crédito contra a Luana. Olha a subrogação, olha o pagamento. Ele está me pagando e se subrogando em meu lugar contra a Luana. Essa subrogação, Luana, é convencional, porque ela é ajustada. Ela é baseada em contrato. Negócio jurídico. Negócio jurídico. Certo? Ô, professor, no primeiro caso que o senhor deu, eu fiquei um pouco confusa, porque não poderia ser considerado também um tipo de compensação? Tipo, o senhor vai comprar a dívida dele querendo a fazenda. Aí a fazenda vale 1 milhão, a dívida que você tem contra ele é 800, então compensou ali aquela parte e você ficou mas devendo 200. Veja. A dívida é entre ele e o banco, a fazenda era só uma garantia. O crédito é do banco contra ele, por força de um contrato. Por acaso a fazenda está garantida, poderia ser uma fiança, um penhor de um objeto valiosíssimo. Então, na verdade, não é uma compensação, propriamente. Porque não há reciprocidade, o crédito é entre ele e o banco. Quando eu não estou comprando crédito do... Veja, eu estou liberando o gravame e me subrogando. Assemelha-se, mas é diferente. Você quer ver uma coisa? É uma pergunta que é muito provável de cair em concurso. A diferença entre pagamento com subrogação e cessão de crédito. Nesse exemplo que eu dei, em que eu paguei um valor, né? Eu tenho um crédito contra a Luana, 10 mil. Aí eu estou precisando do dinheiro. Márcio, professor, o senhor quer fazer um negócio comigo? Vamos fazer uma sessão de... O senhor me cede o crédito contra a Luana, eu lhe pago 8 mil e me subrogo nos direitos seus contra ela. Isso é uma sessão de crédito onerosa, que se opera por meio de um pagamento com subrogação. De fato, aí as duas figuras são equiparáveis. A diferença principal é que pode haver uma cessão de crédito sem pagamento. Eu tenho um crédito de 10 mil contra a Luana. Márcio é um ex-aluno meu que está numa situação financeira difícil. E eu digo, Márcio, vou te dar um presente. Eu vou lhe ceder gratuitamente um crédito de 10 mil contra a Luana. Aí ele faz um ajuste comigo, aceita, é um negócio jurídico isso, claro. Pergunto, houve pagamento com subrogação? Não, Márcio não pagou nada. Não houve pagamento com subrogação? Não, mas houve cessão de crédito? Houve. Eu cedi gratuitamente o crédito a ele. Dúvidas? Por sinal, a imagem de Márcio está parada porque a internet paralisou ou o seu protetor de tela é sua imagem parada, Márcio? Eu fiquei assim, se for, rapaz, o cara bota a imagem parada, o professor está falando há 2 horas com ele, a imagem congelou. Tá parada? Acho que não. Eu que estou parado, não? Maicon, meu amigo Maicon, pergunta, em caso de subrogação legal, um exemplo seria um apartamento que entra em substituição por outro. Veja, presta atenção, a subrogação, Maicon, que nos interessa aqui é a subrogação pessoal, em que há mudança de sujeitos. Pode haver a subrogação real entre coisas. Exemplo, eu dei em garantia um carro e pedi para substituir por um imóvel. É uma subrogação real. É uma subrogação? É. Mas é a subrogação que estamos estudando? Não. A que estamos estudando opera a substituição de sujeitos. A segunda parte eu não entendi da hipoteca, meu amigo. Se puder fazer, eu agradeço. Amanda, um outro exemplo de subrogação convencional seria A, efetuar a compra do veículo de B, que está financiado junto a algum banco. Ah, não. Ali é uma figura chamada cessão de contrato. Eu vou dar uma aula para vocês sobre isso, possivelmente na semana que vem, porque não vai dar para falar de todas as formas especiais. É a chamada cessão de contrato. É uma figura brasileiríssima. Vocês nunca ouviram o sujeito dizer assim, eu passei meu contrato para frente. Já ouviram falar nisso? Vocês já ouviram falar em contrato de gaveta? Alguém já ouviu falar nisso aí, contrato de gaveta? Então, Amanda, a pergunta que você fez
ela está mais voltada não para o pagamento com subrogação, mas para a figura da cessão de contrato ou cessão de posição contratual, que não é expressamente disciplinada pelo Código Civil, embora o direito brasileiro admita. O Código Português, a partir do artigo 424, o Código de Portugal, disciplina a cessão de contrato, e é um tema realmente apaixonante, muito interessante, a cessão de contrato, ou cessão de posição contratual. Dúvidas? Professor, pode repetir só em favor do adquirente do crédito hipotecário? Eu fiquei meio confusa nessa parte. Está na lei, é só você pegar o artigo 346, 340 e... Peraí, deixa eu pegar aqui, 7. Perdão, 6. 6. Em favor do adquirente do imóvel hipotecado, que paga o credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre o imóvel. Inclusive, dou exemplo no nosso livro, a gente dá vários exemplos sobre isso, entendeu? Mas, enfim. Não vai dar para ver tudo, né? A gente falou em ação, falamos em inovação, falamos em compensação. Um detalhe interessante ainda no pagamento com subrogação é o seguinte, deixa eu pegar aqui, é isso aqui, ó. Cadê? Ó, eu vou ler com vocês um trecho do manual, certo? Observe só isso aqui. Ó, o princípio, dá para ler aí, gente? Dá para ler? O principal efeito da subrogação é exatamente transferir ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os seus fiadores. Dessa forma, se o credor principal dispunha de uma garantia real, uma hipoteca, por exemplo, ou uma garantia pessoal, uma fiança, ou ambas, o terceiro subrogado, ou seja, o novo credor, passará a detê-las, podendo, pois, tomar as necessárias medidas judiciais para a proteção do seu crédito como se fosse o credor originário. Observe-se apenas que, se a subrogação for convencional, as partes, claro, poderão convencionar de forma diferente. Beleza. Lembremos-nos também de que na subrogação legal, como naquele caso do fiador ou do credor hipotecário, o subrogado não poderá exercer direito e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Preste atenção nisso aqui. Assim, se a dívida vale 1.000 e o terceiro juridicamente interessado, exemplo, o fiador, Carlos Eduardo, obteve um desconto e pagou apenas 800, com anuência devida do credor que emitiu a quitação, Carlos Eduardo, que é o novo credor subrogado, só poderá exercer os seus direitos e garantias contra o devedor até o limite do que ele desembolsou, 800. Não poderá cobrar 1.000. Atenção aqui. Então, veja, eu tenho um crédito de 1.000 contra a Luana. Luana não pagou. Veio o fiador dela, que é Carlos Eduardo, disse, professor, eu sei que o senhor tem um crédito contra a Luana. Ah, professor, seja bonzinho, foi sua aluna brilhante. Me ajude também, eu sou fiador. Deixa eu lhe pagar 800. Aí eu disse, ok, Carlos, eu aceito. Eu recebi os 800 reais de Carlos Eduardo, ele se subrogou em meu lugar contra ela, pagamento com subrogação legal. Ele vai poder cobrar 1.000 de Luana, que é o débito originário dela, ou só 800 que ele pagou? 800 que ele pagou para mim. Não pode cobrar 1.000. Não pode cobrar 1.000. Tranquilo? Dúvidas? Um abraço, Maicon. Valeu, amigo. Eu tenho uma dúvida, professor. Márcio. Nesse exemplo que o senhor deu, se o pagamento dos 800 for objeto de parcelamento, aí mesmo que o subrogador tenha pago 800 por desconto, ele não pode inserir aí algum valor de juros, por exemplo, para o pagamento parcelado? Não.
Não, essa questão de ser parcelado é uma faculdade. O credor não é obrigado a receber parcelado. Se ele aceitou receber parcelado de Carlos Eduardo vai pagar para mim parceladamente, tá? Quando ele terminar de pagar, ele vai subrogar o valor total, né? Porque, veja, eu nunca parei para pensar nisso. Se eu estou recebendo por partes e a subrogação opera-se por força de lei até o limite do que ele desembolsou, ele vai se subrogando na medida em que ele for pagando. Então, se ele está pagando por partes, ele vai cobrar por partes, na minha opinião, na subrogação legal. Entendeu, Márcio, o que eu estou falando? Sim. Sua pergunta foi interessante, porque eu nunca parei para pensar nisso. Mas se ele paga, se o fiador ajustou, na verdade a subrogação opera por força de lei, mas ficou ajustado que ele vai pagar por partes, uma vez que a subrogação, como eu disse, ela deriva da própria lei, ele só vai subrogar na medida em que vier realizando o pagamento, parceladamente. Porque não é obrigado. Eles ajustaram assim. Ele vai poder cobrar já os 800 de Luana, sem ter pago ainda os 800 ao credor originário? Como a subrogação é legal, eu entendo que não. Entendo que não, nesse caso. Certo? Professor, no outro exemplo que o senhor tinha dado, que foi, tipo assim, de alguém que comprou, eu estava te devendo 10 mil e outra pessoa foi e comprou a dívida por 8. Nesse caso, a pessoa só pode me cobrar 8? Não, né? Pode cobrar repita aí. O senhor tinha dado um exemplo assim, que eu te devia 10 mil e daí outra pessoa veio e comprou a sua dívida, a minha dívida, por 8 mil. Eu cedi o crédito a ela. Nesse caso aí, a pessoa poderia me cobrar os 10 mil? Os 10 mil. Na convencional pode. Os 10 mil. Veja, muitas operações que bancos fazem de desconto, ou até as empresas de factoring, já ouviram falar nisso? Factoring. É uma operação parecida. Ele compra o seu cheque, paga um valor menor. Ele compra a sua duplicata, paga um valor menor, para depois cobrar do devedor. É uma operação parecida, certo? Então você vai, o banco pode comprar um título, senão vou... Fila de precatória também rola muito isso. Pois é, veja, a dinâmica, Luana, é toda a dinâmica, a raiz está aqui, sobretudo na seção do crédito. Certo? Eu virei subsíndico nesse... Caro Caio. Tudo bem? Meu amigo, eu queria deixar minha barba crescer, rapaz. Quando eu começo a deixar ela crescer, eu corto. Eu falei com minha esposa até, eu disse, vou cortar em dezembro minha barba, deixar minha barba crescer. Sempre que eu vejo a pessoa com barba, eu quero deixar minha barba crescer, eu corto minha barba. Mas vamos lá. Então, eu virei... Tá massa. Virei subsíndico nesses últimos meses aí, e aí tem um programa aqui no condomínio que é o Inadimplência Zero. Existe um dos contratos que a gente tem com a administradora, ela adquire o crédito da taxa condominial e ela nos paga, ela faz a transferência do valor em caixa, do valor arredondado, do valor da taxa condominial, e aí ela se torna credora dessa taxa, fazendo assim a cobrança e exercendo até necessidade de se ajuizar, ela se torna responsável por isso. Seria um... Deixa eu ver se eu entendi, Caio, que eu nunca ouvi falar nisso. Vamos lá. Uma empresa, o programa, né, Inadimplência Zero, vamos lá. O condomínio está devendo 10 meses, 10 mil reais. Sim. Aí, essa empresa, ela paga o condomínio e se subroga nos direitos do condomínio contra o credor. É como se... É contra o devedor, contra o condômino. Sim. É como se o condomínio... Deixa eu ver se eu entendi. O condomínio, ele cede o crédito a essa empresa, não é isso? Exato. Possivelmente é uma cessão de crédito. Ele cede, por exemplo, 10 mil, a empresa paga 8 ou 7,
paga menos, com certeza, para o condomínio, tá? Porque ela tem que ter lucro. Eu vou trazer ainda, vou apresentar mais detalhes. O que acontece é que, assim, é um programa que é feito para os meses seguintes. A gente não está fazendo esse negócio de dívidas anteriores a fecharmos esse contrato. E assim, existem 94 apartamentos aqui. A gente vai receber a quantia de 94 que a gente receberia. Ou seja, a gente não vai ter, teoricamente, a gente vai contar com um valor específico dos 94 apartamentos. Porém, a ligação cortou, a sua internet deu uma falhinha. Deixa eu repetir, 94 apartamentos. A empresa vai pagar a dívida cheia deles, total? Cheia. E aí ainda tem um ponto extremamente característico, que ocorre não só aqui, como eu já vi em outros locais acontecer. Existe uma taxa de desconto para pagamento no dia que... tudo bem. Com essa taxa eu vejo nessa taxa de desconto a possibilidade de lucro dessa empresa ao pagar um valor cheio da taxa condominial de cada Vamos lá. Agora, porque veja bem, o capitalismo, vou usar a palavra capitalismo, não tem nem se você está demodé falando em capitalismo. Ele persegue lucro. Sim. Então, eu estava tentando entender aí, é interessante isso. Primeiro que sua pergunta podia ser uma questão da minha prova, esse exemplo que você deu. Totalmente ligado à nossa matéria. O que eu não estava entendendo, só para quem não pegou o exemplo de Caio, é interessante. Ele está dizendo que no condomínio dele são 94 apartamentos, tá? Que bairro é, Caio? Praia do Flamengo. Na Praia do Flamengo. Existe uma empresa contratada, enfim, pelo condomínio. Essa empresa, ela compra os débitos dos condôminos. Traduzindo, o condomínio autorizado pela Assembleia Condominial, lógico, tá? Representado pelo síndico. O condomínio, eu estou supondo que faz assim, ele cede, vamos supor que haja 20 condôminos em atraso. Tá? A empresa... Peraí, rapidinho, só uma pergunta. Ele paga... Você falou que não pega dívidas anteriores. Ele paga o valor dos 94 já. Agora eu entendi o que você falou. Ele paga, inclusive, de quem é adimplente, tudo assim, tipo assim, para o mês que vem, os 94, o valor correspondente a 94 apartamentos, a empresa paga tudo ao condomínio. Paga tudo ao condomínio, exato. E depois se subroga no direito do condomínio contra cada condomínio. Correto. O condomínio que paga em dia, a empresa não tem lucro nenhum. Exato. Lucro zero. Exatamente. Mas, rapaz, como o povo arranja jeito de ganhar dinheiro, meu Deus do céu. Não estou dizendo que não é ilícito, não, viu, gente? Tem nada de lícito e ilícito aí. É lícito, é ok. Mas é criatividade. Porque a empresa... Agora tem um detalhe. A grande questão é o seguinte: os que são realmente inadimplentes, contumazes, esses ele vai ter que entrar com a execução para levar o apartamento à asta pública e dar trabalho. Só que eles sabem que a maioria paga com atraso, ou uma boa parte. Então eles estão calculando que quem vai pagar com atraso, por exemplo, na escola das minhas filhas, quando eu pago, agora débito em conta é mais fácil, mas, por exemplo, se eu pago dia 1º, tem um desconto bacana. Se eu pago dia 10, o desconto é menor. Se eu pago tal data, já não tem desconto. A partir de tal data mora, atraso. Então, o que Caio está colocando aí é que essa empresa ela paga o valor global de todos os condôminos e no mês seguinte, em vez de você, condomínio, no condomínio dele, pagar para o condomínio, você paga para a empresa. Então, possivelmente, a figura que existe aí, veja só, o pagamento com subrogação dialoga com isso, mas a figura que melhor se encaixa é a cessão de crédito. Porque o pagamento com subrogação pressupõe uma obrigação vencida, aí nem sequer está vencida ainda. Então, o que é que acontece? O condomínio sabe que tem aqueles créditos a vencer, cedeu, embora dialogue com o pagamento com subrogação, como eu coloquei antes, lógico.
ele cede o crédito, tá, a essa empresa que paga ele. Aí, de fato, há um mecanismo de pagamento com subrogação, só que eu acho que a leitura pela cessão de crédito é mais nítida, mais fácil de você entender, mas dá para ser pelos dois lados. Ele paga, ele cede o crédito para essa empresa, e a partir do mês que vem, Caio, em vez de pagar para o condomínio dele, vai pagar para essa empresa. Aí o que acontece? Caso, a empresa poderia tirar o desconto? Tipo, o desconto você paga no dia, tem um desconto. Não, porque o desconto deve estar previsto em decisão assemblear, pode estar previsto até em convenção do condomínio dele, ou em regimento. Aí não dá. Não dá para tirar o desconto depois. Não tem como ele fazer isso. Até porque o condomínio não vai fazer nada contra o interesse do próprio condomínio. Não pode fazer isso. Entendeu? Agora um detalhe, viu, Caio? Próxima aula eu vou falar sobre transmissão das obrigações, tá? Eu falo um pouquinho mais sobre isso. Na sessão, eu lhe pergunto, veja se vocês não foram notificados, porque pela lei, essa empresa ou o condomínio vai ter de comunicar a cada um de vocês que a partir do próximo mês o pagamento é para essa empresa. Você deve ter recebido algum comunicado. Porque o devedor tem de ser comunicado da cessão de crédito que foi feita. Então, certamente, vocês vão receber alguma circular, alguma notificação, alguma comunicação, certamente, para cada condomínio. Muito interessante isso aí. Eu não conhecia esse tipo de empresa. Muito interessante. Incrível como as pessoas, né, bolam, eles não são bobos, eles têm uma ideia da inadimplência, da mora no condomínio. Porque quando você falou do desconto, foi o que eu fui entender, meu amigo. Porque eu estava me perguntando como é que eles fazem lucro, como é que eles geram lucro nisso. Vai estar explicado aí, né? Dúvidas? Muito bem, queridos amigos. Eu não vou começar agora, a gente já está no horáriozinho da gente. A gente vai... Oi. Professor? Querida Ana. Isso aí que o colega colocou agora não é parecido com aquela... até um exemplo que o senhor coloca no livro do credor hipotecário que... Sim, que se subroga. O mecanismo é parecido o mecanismo, exatamente. A dinâmica é muito parecida com o pagamento com subrogação. E é considerado, então, né? Eu prefiro que você... Veja, eu não li, porque eu teria de ler o contrato deles. Mas me parece que isso aí é uma cessão de crédito. É melhor você entender pela cessão de crédito, que eu vou dar na próxima aula. Entendeu? Mas se parece, a dinâmica é parecida com o pagamento com subrogação. Tá. Certo? Obrigada. Então, doutores, um abraço, muito produtiva a aula. Obrigado, Caio, pelo exemplo aí, enriqueceu muito a nossa aula. E até a próxima semana. Com fé em Deus, vamos falar um pouquinho de cessão de crédito, de débito e cessão de contrato. Contrato de gaveta na próxima aula. Tá bom? Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.